E Aham. também parabenizá-lo pelo seu dia também, né? Que você é professor de filosofia. É isso, tamo É junto. o nosso dia, né? É isso mesmo. É uma das nossas alegrias, apesar de com tantas dificuldades, né, Tiago? Mas a gente vai vencendo e sempre é um prazer passar o conhecimento adiante. Eu acho que você pensa assim também, né? Absolutamente. Eu acho que a nossa atividade profissional é a atividade esta que Uhum. serve para que as pessoas aprendam, né? E Sim. sigam na vida, né? Aham. E no caso de a gente que está nessa educação básica, né? Aham. Ou média, né? De pré-vestibular, de ensino médio, é justamente para que os alunos tenham sucesso na vida, no seu campo de saber, pode ser engenharia, medicina, direito, não importa, ou a própria filosofia, mas que a filosofia possa, no caso específico, ajudá-los a caminhar, né, a melhor se relacionar não só com o outro, mas também consigo e também com a sua área de atuação profissional. Professor Tiago, eu parto da premissa de que nesse país já é complicado ser professor. E ser professor de filosofia, ele tem que ser um apaixonado, uma apaixonada, né? Senão ele já teria largado pelo caminho, iria fazer outra coisa. Quando é que despertou em você a paixão pela filosofia, Tiago? Eu comecei assim, aquilo que me despertou a filosofia foi no seminário, que eu sou teólogo também de formação, eu fiz seminário batista e católico. Sim. Aí quando eu estava no seminário batista, tem um professor lá, João Ferreira, ele dava aula de introdução à filosofia. Então foi ali no curso de teologia que eu me encantei. E eu comecei a estudar filosofia e falei, não, eu quero isso para minha vida. Aí eu tentei o Enem para a filosofia e eu entrei na licenciatura. Uhum. Aí na licenciatura eu comecei a estudar a filosofia, vamos dizer assim, mais canônica, etc. Sim. Mas logo eu percebi que a minha vocação era para ser professor. E aí logo em seguida do curso eu comecei a atuar no pré-vestibular gratuito, portal da UFPE, ensinando uma filosofia. Eu era um dos professores de filosofia, e no caso esse ano eu coordeno junto com um colega Yuri, Rafael, aí nós coordenamos a equipe de filosofia do portal. Aí tem vários professores lá que estão engajados. Então a minha filosofia, o interesse começou a interrogação mais básica, assim, que todos nós temos, da vida, o que é a vida, o que somos, né, assim, começaram a questionar os dogmas, as coisas, começaram a questionar aquelas crenças mais básicas que todos nós temos e nós não colocamos ela em xeque, nós não duvidamos, né? Como dizia Descartes, a gente não suspende o juízo, né? Então foi necessário eu passar por isso para poder dizer, olha, eu acho que nem toda a verdade que as pessoas nos dizem, né, que a família, a sociedade transmite para a gente, talvez não seja isso, né? A própria igreja. Sim. Então eu comecei a dizer, ó, então não quer dizer que essa filosofia me ajuda a questionar as coisas, né? A questionar não só o mundo, mas a mim mesmo. Né? Então foi aí que partiu esse meu anseio. Eu também comecei a estudar Kant também. Eu achei muito interessante. E aos poucos eu fui formando, fui me inteirando e eu percebi que eu não consigo fazer outra coisa a não ser filósofo, estudar filosofia. E principalmente eu acho que não existe, no caso de professores de filosofia, eu acho que é um mal entendido, né? Já você é filósofo profissional e você é professor, no ensino médio, assim, você é professor filósofo. Não, pô, é nós que ensinamos filosofia, pode ser até voluntariamente, como no meu caso, mas no seu caso, que ensina em escola, né? Você é um filósofo e professor, né? Então, assim, a questão não tem isso de ser professor ou filósofo. Sim. Claro que há pessoas que podem só ser um colunista, enfim, um pesquisador e não ensinar, pode. Mas no caso, em geral, aqui no Brasil, principalmente no nosso caso específico, há pessoas, né, que são professores de filósofos. O professor do ensino médio que ensina filosofia, ele é um filósofo. Então é algo assim que a gente pode debater depois, assim, que é justamente esse déficit da formação filosófica, estritamente falando, né, assim, as pessoas que passaram pelo curso da graduação, que não estão ocupando as vagas, por um lado, porque não se tem formandos suficientes, e por outro lado, porque os professores de outras áreas estão ocupando os cargos aí, né, para poder, assim, estão dando aula de filosofia também, professor de história, etc., de sociologia, da aula de filosofia. Isso já era um problema. E no caso específico do mestrado profissional da UFPE, o Prof. Filo, é justamente que ele se iniciou aqui no Brasil, né, com o intuito de formar não só professores formados em filosofia,
mas principalmente professores de outras áreas, que são formados de outras áreas e que ensinam filosofia. Então, a ideia do mestrado profissional é justamente dar essa formação complementar para que o professor que dá aula de filosofia possa dar uma mais, vamos dizer assim, com mais embasamento, com melhor formação filosófica. Né? Tiago, tem uma questão, você como teólogo também, né, vem do campo da teologia e acaba entrando no campo da filosofia. A gente lembra lá da filosofia da religião, que Hegel é que começa a sinalizar mais essa disciplina, vamos dizer assim. Como é que você trafega entre as duas? Porque tem um momento que a filosofia vai chocar de frente com a teologia, mas tem um momento que vai dialogar, tem outro momento que se afasta. Como é que você trafega nesse meio, Tiago? Eu, particularmente, eu não tenho vida religiosa, né? Assim, eu nasci, assim, cresci na igreja, mas hoje em dia, eu não me identifico como uma pessoa religiosa. E também eu não trabalho com temas religiosos. Assim. Eu acho que dentro da filosofia, a filosofia da religião, inclusive a filosofia analítica da religião, né, é um campo de saber, que filósofos começam vamos dizer assim, a questionar ou conversar sobre certos postulados teológicos, como teológico filosófico, como a queixa de Deus, a prova da queixa de Deus, as respostas que a religião ou que a teologia tem. Mas eu acho que, assim, eu acho que a gente teria, no caso aqui, que distinguir uma concepção teológica do mundo, né, um saber que é produzido pela teologia, que fala sobre a vida, fala sobre a origem do mundo, fala sobre quem somos, e o saber filosófico. Basicamente, eu diria que ambos a crença, eu acho que a epistemologia, né, que é o estudo do conhecimento, de como nós conhecemos, né, isso é um campo filosófico do saber, há uma distinção entre crença que é verdadeira e justificada, vamos dizer assim, no caso mais clássico, e tem umas crenças que elas não são verdadeiras. Então, todo debate com essas crenças que não podem ser dadas como justificadas e verdadeiras, elas seriam conhecimento. Mas no caso específico da teologia, eles tomam essa crença primordial, essa crença básica, como se fosse conhecimento, e essa crença, ela está atrelada com a vida e com a fé pessoal da pessoa. Então, diria que a produção do saber da teológico é um saber que para eles é uma crença fundamental, porque está enraizado na experiência humana e na experiência que vamos dizer assim, no sentido mais cristão, né? É a experiência que eles têm com esse sagrado, com esse grande outro, uma experiência com o divino, com a revelação. Né? Tiago, então, mas eu diria assim... Não, tudo bem, pode concluir, fica à vontade. Não, eu já estou concluindo, só assim, de que eu acho que a distinção é mais, é que eu acho que a filosofia, ela tem os postulados das crenças que necessitam de uma justificação mais racional e mais, assim, mais próximo de uma experiência terrestre. Eu diria assim, né? Claro que isso há atravessamentos que, enfim, há filósofos que estão diferentes, mas eu acho que a religião, a teologia, ela pensa mais nesse saber, mais, assim, com questões mais transcendentes, né? Mais de outro escopo, de outra esfera, assim, divina, mais, assim, ao religioso, ao transcendental, ao divino, né? Tiago, eu queria que você falasse um pouco sobre suas linhas de pesquisa no momento. A que mais você dedica o seu tempo? Eu dedico, no caso, à filosofia da mente, e eu estou no mestrado estudando sobre a experiência perceptiva, né? Assim, e há uma corrente filosófica que chama-se o conceitualismo, que prega que toda experiência perceptual, por exemplo, quando você tem uma experiência com duas cores próximas de verde, essa experiência tem conceitualização, tem conceito. Quer dizer que não há experiência perceptiva sem conceitos, sem conceitualização. E eu pesquiso uma área dentro, assim, desse debate todo, que diz que nem toda experiência que nós temos perceptiva, nós necessitamos de conceitos. Quer dizer que há experiências perceptivas que elas são não conceituais. Porque a fenomenologia básica da nossa experiência do mundo, da vida, ou como nós agimos no mundo, nós percebemos as coisas, nós vimos uma árvore ou cores semelhantes, a gente não necessariamente a gente fica conceitualizando e nós temos que ter conceitos específicos. Então, a minha pesquisa gira no torno do não conceitualismo
e eu uso o argumento de Kant, que é o argumento das contrapartes incongruentes, para tentar demonstrar que há discriminação, que são pela mera representação sensível, quer dizer assim, que é pelo primeiro modo que nós nos relacionamos com objetos, com as coisas. Uhum. Esse modo de se relacionar e descrever as coisas não é um modo conceitual. Então haveria uma distinção aí, para Kant, entre um tipo de conhecimento, um tipo de experiência perceptiva, que a gente conceitualiza, Uhum. que ele chama isso da faculdade do entendimento, etc., e tem da intuição, que é da atenção sensível, que é o modo de a gente se relacionar com objetos sem conceitualizar. Uhum. Então eu tento usar esse argumento para tentar demonstrar ou discutir com outros filósofos de que não necessariamente a experiência perceptual ela necessita de conceitualização. Então, assim, dentro disso está no campo de pesquisa na Federal da ontologia e linguagem, porque Sim. na Federal são 3 linhas de pesquisa do mestrado acadêmico, a ontologia e linguagem, a área na qual eu estou inserido, Uhum. tem a ética e política, e tem a área da Epistemologia, não? Epistemologia? Não, né? Tem a área política, linguagem e ontologia. Ética política e... Depois você lembra. Acho que é estética, eu acho. Eu acho que é estética. Estética, né? Tiago, outra coisa. Eu já vi o professor Clóvis de Barros falar... Eu lembrei agora, desculpa. Rapidinho, fenomenologia hermenêutica. Ética e política, ontologia e linguagem, ética e política e fenomenologia hermenêutica. Fenomenologia e hermenêutica. Meu caro Tiago, eu já vi o professor Clóvis de Barros da USP, que aliás está bem exposto na mídia, né? Tem canal de YouTube, hoje é um filósofo que aparece para o país inteiro, falando que Kant para o filósofo é como o Monte Everest, né? Quando você consegue, porque ele não é fácil, você subiu, você grita lá de cima, vitória! Agora, é apaixonante. Como é estudar, seguir essa linha de pesquisa, principalmente numa linha de pensamento de Kant, Tiago? Eu diria assim, de que há em Kant, hoje, no final de Kant, há 2 modelos de pesquisadores. Há os pesquisadores que são exegéticos, que estudam a letra kantiana lá, o argumento de Kant, então, assim, entender o contexto, entender por que ele usou tal conceito e não o outro, uhum. que chama assim, um kantismo ortodoxo, exegético, uhum. E tem os kantianos que eles trabalham com temas contemporâneos. É como se eles usassem Kant para debater temas mais atuais. Sim. Então eu me enquadro mais nesse tipo de kantismo, vamos dizer assim, heterodoxo, que pega Kant lá atrás, assim, Kant falou muita coisa interessante, e uma das coisas interessantes que ele falou, que a gente pode aproveitar hoje, é sobre tal tema, por exemplo. Então a gente vai debater com filósofos hoje que falam sobre, por exemplo, sobre percepção. Eu, no meu ver, entendo que o que Kant falou sobre percepção é um tema bastante atual e tem como a gente conversar com outros filósofos hoje, né? Então, assim, eu diria assim, né? Eu costumo dizer assim, que é interessante a gente atualizar o filósofo. Uhum. Porque aí, isso diz respeito mais ao modo de se fazer filosofia da filosofia analítica, né? Sim. Então a filosofia continental é aquela filosofia mais tradicional, né, assim, mais europeia, e a filosofia analítica é aquela é o modo de fazer filosofia mais americano e inglês, né? Uhum. Ou seja, mais a filosofia analítica é aquela filosofia que ela tenta abordar temas mais atuais, mais ligados à ciência. Tiago, e não é o caso da filosofia. O que é que você pensa para mais adiante no campo da filosofia? O que é que você vislumbra nesses seus estudos, ao término do mestrado? Pensa em escrever, obviamente ensinar, você já está ensinando. O que é que você visa para adiante, Tiago? Eu viso, primeira coisa, é terminar o mestrado, 2022, eu pretendo terminar no prazo, vamos lutar para isso. Inclusive, eu recebo uma bolsa de pesquisa para isso, né, para poder terminar no prazo. Uhum. Mas eu pretendo seguir no doutorado e pós-doutorado, eu pretendo ir para o ACMG, tem professores lá que pesquisam na área que eu pesquiso lá, eu acho bem interessante. Mas também poderia ser outra universidade pública, federal gratuita, né, nós temos que defender isso, né. Sim. Eu acho que a gente tem que exaltar o ensino público, porque conhecimento tem que ser compartilhável mesmo. Uhum. Eu acho que eu não estou negando o fato de que a iniciativa privada não tem o direito de explorar uma área do saber. Uhum. Mas eu diria que, enquanto sociedade civil, enquanto uma sociedade que quer resolver problemas sociais,
ter uma universidade pública e gratuita e de qualidade é, de fato, imprescindível. E, no caso, as universidades que são gratuitas, né, aqui no Brasil, elas são de qualidade. Quer dizer que no Brasil, entre 80% e 90% da produção acadêmica de pesquisa estão nas universidades públicas, né? Então, aliás, isso é muita coisa assim, que sem uma universidade pública, gratuita e de qualidade, a gente não teria ciência no Brasil, não produziria ciência no Brasil. Aliás, inclusive, na América, né? O incentivo e o financiamento das universidades em Harvard, etc., nos Estados Unidos, são financiamentos públicos, né? A gente aqui no Brasil fica com essa briga aí sem sentido, às vezes, né? Verdade. Meu querido Tiago Andrade, muito obrigado pela entrevista. Um grande abraço, muito sucesso aí no seu mestrado, na sua carreira. Eu esqueci de perguntar se você está escrevendo alguma coisa, Tiago. Não, no caso eu estou só terminando o TCC, né? E o TCC faz parte da minha pesquisa do mestrado, né? Então, eu estou trabalhando no TCC junto com a dissertação aí, e pagando as disciplinas, e no momento eu estou podendo escrever essas coisas, mas também eu tenho tido outras atividades, a não ser a escrita de alguma coisa, mas eu tenho dado, como falei, aula em vestibular no portal da Federal, que é um vestibular gratuito, inclusive fica aí, antes para a gente finalizar, de que você é aluno de escola pública, que queira fazer um pré-vestibular, a UFPE tem vários vestibulares gratuitos lá, de qualidade, e que você pode fazer a seleção lá e procurar um pré-vestibular com professores voluntários que estão à disposição para ajudar. E também no COC também tem o Pré-Resiste da comunidade da Joana Bezerra, tem o Pré-Resiste em que eu ensino filosofia, que também trabalha dando oportunidades assim para alunos que estão em vulnerabilidade social de ter, no mínimo, uma melhor formação e preparação para o Enem. Muito então bom. É isso que eu tenho que fazer para a minha vida. Maravilha. Meu querido Tiago, muito obrigado, grande abraço e muito sucesso. Sapere Aude, Tiago. Sapere Aude. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Um abraço.